Olá, querida família de Deus, a paz do Senhor Jesus, aonde você estiver, neste imenso Brasil e mundo afora. Eu gostaria de abençoar a sua vida neste momento com a palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 26, do versículo 26 até o 30. Diz o seguinte: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui, neste texto bíblico, nós temos uma palavra muito conhecida, bastante recorrente nas nossas igrejas, principalmente naqueles dias em que nós partilhamos a ceia do Senhor. São textos muito utilizados porque eles de fato retratam aquele grande momento que Jesus viveu com seus discípulos, momentos antes do seu sacrifício, da sua morte na cruz. E após ali a Páscoa, ele celebra a ceia do Senhor. E ele se coloca ali diante dos seus discípulos e ele fala inúmeras coisas. Mas uma das coisas importantes que merece destaque aqui, que Jesus fala, está aqui, ó. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até que um dia eu volte a beber de novo convosco no reino de meu Pai. Então nós percebemos que Jesus, ele insere nesse discurso, nesse sermão, neste ensinamento, na última ceia, ele insere uma das doutrinas, vamos dizer assim, fundamentais no nosso relacionamento com Deus, na nossa caminhada de fé, na nossa peregrinação espiritual, que é exatamente a vinda do Senhor. A promessa da vinda de Cristo para levar a sua igreja é um dos alicerces da nossa fé. Além da morte e ressurreição de Cristo, que são os principais fundamentos, a vinda do Senhor entra nesse sentido como, vamos dizer assim, um terceiro grande fundamento dessa fé que a gente cultiva com o Senhor Jesus Cristo. Nós peregrinamos aqui, andamos aqui, vivemos aqui, enfrentamos a vida em todos os seus aspectos, vivendo a fé que uma vez foi dada aos santos, como diz Judas, não abrindo mão dessa comunhão, enfrentando os mais variados desafios e obstáculos que cruzam o nosso caminho. Por quê? Porque nós temos a concepção de que nós somos peregrinos aqui, estamos numa jornada espiritual e que não podemos parar. Nós temos um alvo, e esse alvo é chegar na cidade celestial. E a nossa entrada triunfal, a entrada triunfal da igreja na cidade de Deus, na Nova Jerusalém, ela se dará através da manifestação de Cristo na sua vinda gloriosa. Ele vai voltar e ele vai levar um povo, uma igreja redimida para viver a eternidade com ele. Ele fez inúmeras promessas, além dessa que está aqui, ele fez inúmeras promessas, dizendo: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou para lá, e eu vou voltar, e eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Agora, irmãos,
olhando para esse texto aqui, eu gostaria de, finalmente, deixar a título de devocional para todos nós, neste dia, o seguinte: por que Jesus vai voltar? Quais são os fundamentos? Quais são os motivos? Quais são as razões? Por que ele vai voltar? Existem inúmeras. A Bíblia está repleta de motivos e razões por que ele vai voltar. Mas eu quero destacar aqui 3 razões que eu considero de capital importância para a nossa reflexão. Primeiro, ele vai voltar para nos fazer conhecer nosso verdadeiro e eterno lar. Essa é a primeira razão. E ele, como já disse, ele falou: eu vou preparar lugar. Lá na casa de meu pai há muitas moradas. E o cristão sadio, neste mundo, é aquele que acredita piamente, que tem convicção de que aqui não é o seu lugar. O mundo terreno é maravilhoso. Olha esse lugar onde eu estou agora. Na zona rural, muita vegetação, aqui um vento batendo, trazendo vida, não é? Isso é maravilhoso. Olha esse sol abençoado, olha essa árvore aqui que nós mesmos plantamos e agora usufruímos da sua sombra. Isso é bênção do mundo material, mas o nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos e o peregrino, ele sabe que aqui não é o seu lugar. Ele está numa marcha, numa caminhada terrena, e ele tem um objetivo, que é chegar na cidade de Deus. Então a vinda de Jesus, ela se dará exatamente para nos possibilitar adentrar nesse eterno lar que ele foi nos preparar. Maldito é o homem, e infeliz o homem e a mulher e a criatura humana, que pensa que aqui é o nosso destino final. Não é. Você pode ter muito dinheiro, uma vida extravagante, nada te falta, aproveite bem, mas saiba que aqui não é o seu lugar. Isso tudo vai passar e a vida vai continuar na eternidade. O segundo motivo pelo qual Jesus vai voltar é para ver o resultado final do seu sacrifício. Ele foi à cruz numa morte vicária, substituta, ou seja, em nosso lugar. Ele pagou um preço. Isso é redenção na Bíblia. Mediante esse sacrifício na cruz, ele nos redimiu, nos pagou um preço com o seu próprio sangue. Lá no Apocalipse diz que ele comprou, com esse sangue, ele comprou para Deus pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Ele fez um sacrifício remidor. Através desse sacrifício, ele nos recebeu na família de Deus, pelo processo da adoção. Essa é a filiação divina, onde criatura vira filho e, consequentemente, herdeiro de todas as bênçãos que Deus tem para aqueles que acreditam e esperam nas suas promessas. Então, esse processo aconteceu conosco. E então Jesus, depois de centenas de anos, ele vai voltar. Para quê? Para presenciar o resultado final do seu trabalho. Por quê? Porque quando a igreja adentrar no céu, será uma igreja multiforme, será uma igreja eclética. Em que sentido? No sentido de que vai estar reunido ali no céu, vão estar reunidas ali pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Jesus vai olhar e vai ver a sua igreja comprada com o seu sangue, americanos, brasileiros, israelenses, iranianos, portugueses, está entendendo? Pessoas argentinos, pessoas de todas as nacionalidades, em todos os 4 cantos do mundo, que foram alcançados pelo Evangelho da Graça, estarão ali celebrando o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Essa doutrina bíblica, ela é maravilhosa, ela é impactante e ela é interessante. Por quê? Porque ela derruba por terra
ela lança no chão aquela ideologia religiosa que perdura na cabeça de algumas pessoas, de que a igreja é uma propriedade privada, é um grupo seleto, entendeu? Aonde Deus é aprisionado e dali ele não pode sair. Você já ouviu alguém dizendo, olha, você tem que voltar para a verdadeira igreja de Cristo, essa igreja que você está aí, entendeu? Esses dias eu ouvi alguém dizendo, perguntando, uma pessoa perguntando a um sacerdote, olha, eu estou na igreja evangélica, Assembleia de Deus, por exemplo, igreja evangélica batista, presbiteriana, e por aí vai, eu vou ter salvação, eu estou no caminho certo? Aí o sacerdote responde, é claro que não, é claro que não, é claro que você está errada, você não está na verdadeira igreja de Cristo, né? Então a verdadeira igreja de Cristo na cabeça dessas pessoas é uma instituição religiosa, que tem bandeira, que tem cor, que tem CNPJ, que tem endereço. A igreja que Jesus fundou, ela é única, ela é indivisível e ela é universal. Por quê? Porque ela é o corpo místico de Cristo, fruto do seu sacrifício na cruz. E somente Jesus sabe aonde estão os membros da sua igreja. Quando a trombeta soar, ele vai chamar uma igreja, ele vai chamar uma geração de eleitos, de escolhidos no sentido de que se renderam à mensagem da cruz, e não uma denominação religiosa apenas. Há pessoas que confundem igreja com denominação religiosa. Essas duas coisas até se convergem em alguns momentos, mas não são a mesma coisa. Igreja é gente que foi alcançada por Jesus e perdoada por Ele. Igreja são homens e mulheres que aceitaram o sacrifício da cruz, que foram alcançados pelo Evangelho da Graça e que por esse motivo receberam a condição de filhos e, portanto, herdeiros das promessas do Senhor, e isso independe de denominação religiosa. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é maior do que o catolicismo, do que o protestantismo, do que o islamismo e de qualquer ismo que você possa conhecer na literatura ou fora dela. Jesus é maior do que tudo, então ele vai contemplar na sua vinda o resultado final do seu sacrifício universal em favor de todos os homens, porque a Bíblia diz que o seu desejo é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E finalmente, Jesus vai voltar para destruir finalmente a Satanás, o anticristo, o falso profeta, e julgar no juízo final aqueles que resolveram ao longo da vida, ao longo dessa peregrinação, virar as costas para Deus. Virar as costas para Deus, ignorá-lo, e ignorar o seu reino, sua palavra, sua mensagem de salvação, acreditando que a vida se resume a esse mundo presente aqui. Jesus vai voltar para pôr fim a essa era de maldade, de império do mal comandado pelo chefe das potestades do ar, Satanás, o grande inimigo de Deus e da igreja, ignorado por muitos, e por muitos tido como um mito, como uma criação da igreja, como fruto da mente nervosa de pastores e líderes religiosos. Mas Satanás é uma realidade, e ele está soltinho no planeta Terra. Agora tem um detalhe, Satanás não faz questão nenhuma que eu e você acreditemos nele. Satanás não faz questão nenhuma de ser percebido. Quanto menos você crê na existência dele, melhor para ele, porque ele pode fazer o seu trabalho com mais maestria, sem incômodos. Satanás adora o anonimato, ao contrário de muitos que querem estar na frente dos pedestais, se mostrando para tudo que é lugar e querendo ser anunciado. Satanás nos dá até uma lição nesse sentido. Ele prefere o anonimato, ele se esconde, não é? Ele não quer aparecer, e ele também não gosta daquele retrato que a cultura popular lhe pinta, aquele dragão
aquele rabo enorme, né? Aqueles chifres assustadores e aquele tridente na mão para destruir quem tiver pelo caminho. Esse é o retrato que se pinta de Satanás na cultura popular. Mas ele não gosta disso não. Ele não gosta porque isso assusta as pessoas. Ele é o rei da camuflagem. Ele gosta de não ser percebido e assim fazer o seu trabalho. Mas o apóstolo Paulo, ele é muito claro na sua epístola, quando ele diz que a igreja, ela não ignora, ela não desconhece os ardis de Satanás, as suas ciladas, as suas armadilhas, os seus laços, todo o esquema que ele monta para destruir o casamento, a família, as instituições, os países, as sociedades, as aldeias, as amizades. Ele é o rei da destruição. Só existe uma pessoa nesse universo para quem ele abriu o jogo. Uma pessoa só. Foi para Jesus de Nazaré, lá no deserto. Quando ele praticou a sua última tentação, ele disse, olha, colocou lá no Monte Alto e a Bíblia diz que Satanás mostrou a Jesus os reinos do mundo e a glória deles. E depois falou assim, olha, isso aqui tudo é meu. Eu estou no comando disso tudo aqui. Se você se prostrar, me adorar, isso tudo te darei. Essa é a teologia de Satanás. Ele não poderia negar para Jesus que era ele que estava por trás de toda a vida mundana, porque ele sabia diante de quem estava. Mas a mim e a você, meros mortais, limitados, ele é campeão em se camuflar, em se esconder e dizer, olha, não sou eu sequer existo. E aí você embarca nessa crença e ele vai te destruindo e por final ele vai te acorrentar e vai roubar a tua alma. Mas nessa manhã, neste dia, você está recebendo a palavra do Senhor, palavra de vida, palavra de alguém que te ama e que quer te abraçar, como a mim também, e nos fazer uma família, a igreja que vai participar da segunda vinda de Cristo. Deus te abençoe, permita-me orar por você nesse instante. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estende tua mão para abençoar o meu irmão, minha irmã, este homem e essa mulher que acompanha esta pregação de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Que a tua mão protetora, salvadora, possa estar estendida para trazer vida e vida com abundância. Que todos possam te conhecer e assim se preparar para a segunda vinda de Cristo, para nos fazer conhecer os seus propósitos finais. Em nome de Jesus, que em cada família, em cada lar, haja um milagre. Nesse dia, nós te agradecemos, em nome de Jesus de Nazaré, agora e para sempre. Amém. Aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus, da Estrada Nova, em Belém do Pará.